안녕하세요. Dia, 형제자매님들 잘 지내십니까? meus irmãos, então, como estão? 코로나 때문에 교회에서 모임을 가지지 못하고 있습니다. Por causa do coronavírus, não dá para ter reunião na igreja. 이번 달 말까지는 모임이 어렵습니다. Até o fim desse mês é difícil ter a reunião. 그 말씀은 유튜브 링크를 통해서 듣고요. Podemos ouvir a palavra da quarta-feira pelo link do YouTube. 주일 말씀은 이렇게 유튜브를 통해서 생방송으로 함께 배우겠습니다. Também vamos ouvir e aprender a palavra dominical, assim, ao vivo, pelo YouTube. 네, 지난 시간에 기도에 대해서 말씀을 배웠는데요. Na semana passada aprendemos sobre oração. 많은 분들이 참석하지 못하셨죠. Então, muitos não conseguiram participar, né? 다음에 기회가 되면 그 부분에 대해서 다시 배울 기회가 있을 거라 생각합니다. Mas se tiver oportunidade no futuro, então podemos ouvir e aprender de novo sobre aquele tema. 오늘 지난 시간에 이어서 기도에 대한 말씀을 이어가도록 하겠습니다. Então, continuando da última vez, a gente vai aprender sobre a oração. 함께 기도하겠습니다. Vamos orar juntos. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, Pai, obrigado. 우리를 영원한 죄악 가운데서 구원하여 주신 것을 감사합니다. Obrigado por nos ter salvo do pecado eterno. 예수님께서 십자가에 흘리신 그 피로 우리의 모든 죄를 영원히 용서해 주셨습니다. O Senhor Jesus perdoou todos os nossos pecados pelo sangue de Jesus que derramou na cruz. 주님의 그 은혜와 사랑에 감사하는 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Meu Senhor Deus, nos ajude para que possamos viver com um coração grato sobre a graça de Deus. 오늘도 귀한 하루를 허락해 주셨습니다. E também o Senhor nos permitiu hoje um tempo muito precioso. 저희들 함께 모여 말씀을 들을 수 없지만은 이 말씀을 통해서 신앙생활 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. Infelizmente, nós não podemos ouvir reunidos a palavra, mas através dessa palavra, por favor, nos ajude para que possamos viver bem a vida de fé. 말씀으로 우리의 삶을 더욱 깨끗하고 거룩하게 하여 주시기를 기도합니다. E oramos para que o Senhor Deus purifica a nossa vida pela palavra. 또 우리 주변에 하나님의 예수님의 사랑을 알지 못하는 많은 사람들에게 이 말씀을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus também ajude para que possamos passar essa palavra para quem não conhece essa palavra ao redor de nós. 어려운 시기에 저희들 건강 지켜주시기를 기도합니다. Oramos para que o Senhor Deus possa tomar cuidado com a nossa saúde. 모든 것을 자비하시고 전능하신 하나님의 손길에 간절히 부탁드리며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Entregamos de coração todas as coisas nas mãos de Deus, onipotente e misericordioso, e oramos em nome do Senhor Jesus que nos ama. 아멘. 네, 함께 시편 145편 18절을 보겠습니다. Salmos capítulo 145, versículo 18. 시편 145편 18절입니다. Salmos capítulo 145, versículo 18. 시편 145편 18절. Salmos capítulo 145, versículo 18. 네, 읽어주시면 감사합니다. Diz, eu irei. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 지난 시간에 이어서 기도에 대해서 말씀을 배우도록 하겠습니다. Continuando da última vez, a gente vai aprender sobre a oração. 지난 시간에는 기도가 무엇이며 기도의 유익이 무엇인지에 대해서 배웠습니다. Na semana passada aprendemos o que é a oração e qual é o benefício da oração. 오늘은 언제 어떻게 기도해야 되는지 기도의 방법에 대해서 배우도록 하겠습니다. Hoje então vamos aprender sobre a maneira da oração, como e quando devemos orar. 우리가 함께 읽은 말씀에 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하신다고 말씀하십니다. Na palavra que lemos juntos, aqui está escrito: perto está o Senhor de todos os que
invocam, de todos os que o invocam em verdade. 신앙생활을 바르게 하기 위해서 가장 중요한 것은 무엇일까요? Para viver corretamente a vida cristã, o que é mais importante? 신앙생활에 있어서 가장 중요한 것은 마음입니다. Na vida cristã, o que é mais importante é o coração. 구원받는 것도 마찬가지입니다. Receber a salvação também. 죄사함의 그 복음을 누가 깨달을 수 있습니까? Quem que pode entender a remissão dos pecados? 죄사함의 복음을 깨달을 수 있는 사람은 하나님 앞에 마음이 정직하고 진실한 사람입니다. Quem que pode entender o evangelho, a remissão dos pecados, é uma pessoa honesta diante do Senhor Deus. 하나님의 말씀 앞에 자기 자신을 정직하게 바라보는 사람, 그 사람이 구원을 받을 수 있습니다. A pessoa que olha para si mesmo diante da palavra de Deus, essa pessoa pode ser salva. 성경이 사실이고 하나님이 살아계시잖아요. A Bíblia é verdadeira e o Senhor Deus está vivo, né? 그리고 하나님의 말씀 앞에 나는 죄인이잖아요. E diante do Senhor Deus, diante da palavra de Deus, eu sou o pecador. 죄인이기 때문에 심판받고 지옥에 갈 수밖에 없잖아요. Como sou o pecador, então eu preciso receber o julgamento e preciso ir para o inferno. 그 사실을 깨달으면 하나님 앞에 기도하게 되어 있습니다. Se entender esse fato, então com certeza vai orar diante do Senhor 어떻게 Deus. 기도할까요? E como vai orar? 죄를 용서해달라고, Pedindo o perdão dos pecados, 죄에서 구원해달라고, pedindo a salvação do pecado. 그렇게 기도하게 됩니다. Assim vai orar. 정직하고 진실한 마음으로 하나님 앞에 죄인의 모습으로 섰을 때 구원의 은혜가 내게 임하는 것입니다. Quando ficar diante do Senhor Deus com o coração honesto e sincero, a graça da salvação vai chegar. 구원받은 이후에 누가 신앙생활을 바르게 할 수 있을까요? Depois de ser salvo, quem que pode viver corretamente a vida cristã? 누가 하나님 보시기에 잘 할 수 있을까요? Quem pode fazer bem ao Senhor, aos olhos do Senhor Deus? 역시 정직하고 진실한 사람입니다. Igualmente também a pessoa honesta e sincera. 하나님 앞에 숨길 수 있는 것은 없어요. Diante do Senhor Deus não pode esconder qualquer coisa. 오늘 하루의 삶, 최근의 나의 삶도 숨길 수는 없을 겁니다. A vida de hoje e a vida recente também não pode esconder. 하나님은 여호와께서는 하늘에서 모든 인생을 감찰하십니다. O Jeová contempla todas as vidas do céu. 내가 최근에 어디서 무엇을 했는지 하나님 다 아신다는 거예요. Isso quer dizer que o Senhor Deus já sabe do que eu fiz recentemente. 하나님께서는 내 마음과 생활을 다 알고 계십니다. O Senhor Deus já sabe de toda a minha vivência e o coração. 모든 것을 다 아시는 하나님 앞에서 사는 것이 신앙생활이에요. Viver diante do Senhor Deus que sabe de tudo é a vida cristã. 하나님이 내 모든 것을 알고 계시기 때문에 그 사실 앞에 우리는 겸손해질 수밖에는 없습니다. Como o Senhor Deus sabe de todas as coisas, através desse fato podemos ser humildes. 하나님께서 누구와 가까이 하십니까? Então o Senhor Deus se aproxima de quem? 여호와께서는 자기에게 간구하는 모든 자, 곧 진실하게 간구하는 모든 자에게 가까이 하십니다. Perto está o Senhor, de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 하나님이 가까이 하는 사람은 기도하는 사람이에요. A pessoa que o Senhor Deus se aproxima, então é a pessoa que ora. 우리가 기도할 때 하나님께서 가까이 하십니다. Quando a gente orar, o Senhor Deus se aproxima de nós. 구원받은 사람에게 있어서 기도보다 더 중요한 것은 없습니다. Para os salvos, a oração é mais importante do que todas as outras coisas. 숨 쉬지 않으면 어떻게 됩니까? Se não respirar, o que é que acontece? 숨 쉬지 않으면 죽습니다. Se não respirar, o homem morre. 그리스도인에게 있어서 구원받은 사람에게 있어서 기도는 호흡입니다. Para o cristão, para o salvo, a oração é igual à respiração. 살아있는 신앙생활을 하기 위해서는 반드시 기도해야 합니다. Para viver a vida viva cristã, então tem que orar com certeza. 기도하지 않으면 죽죠. Sem orar, vai morrer. 기도하지 않는 구원받은 사람이 기도하지 않으면 그 생활이 하나님 앞에서 죽은 생활이 됩니다. Se o salvo não orar, então essa vivência já está morta. 세상에서 가장 복이 있는 사람은 하나님께서 가까이 하는 사람이에요. A pessoa mais bendita no mundo é a pessoa que o Senhor Deus está perto.
가장 불행한 사람이 누구입니까? E quem é a pessoa mais infeliz? 하나님이 없는 사람. A pessoa que não tem o Senhor Deus. 하나님이 없는 사람이 가장 불행한 사람입니다. A pessoa que não tem Deus é a pessoa mais infeliz. 하나님은 누구와 가까이 하십니까? Então, de quem o Senhor Deus está perto? 하나님은 말씀을 가까이 하는 사람에게 가까이 하십니다. O Senhor Deus se aproxima de quem está perto da palavra. 또한 기도할 때 하나님은 가까이 하세요. Também quando o homem orar, o Senhor Deus se aproxima dele. 기도는 하나님과 나와의 대화입니다. A oração é a conversa entre Deus e eu. 하나님과의 교제예요. E oração é a comunhão com Deus. 신앙생활은 교제잖아요. Na verdade, a vida cristã é a comunhão, né? 신앙생활은 혼자 할 수 없습니다. Também não pode viver a vida de fé sozinho. 구원받은 사람들 속에 거하면서 신앙생활 하는 거예요. E permanecendo nos salvos, pode viver a vida de fé. 그래서 우리는 함께 말씀을 배웁니다. Por isso, a gente aprende junto a palavra, 함께 교제합니다. a gente tem junto comunhão, 함께 전도해요. e a gente prega junto. 그러나 그것보다 더 중요한 것이 있다면 하나님과 나와의 개인적인 관계예요. Mas a relação pessoal entre Deus e mim, isso é mais importante do que tudo. 하나님과의 관계가 깊은 사람이 신앙생활을 잘할 수 있고 주님과 복음과 교회를 위해서 살 수 있습니다. A pessoa que tem a relação mais profunda com Deus pode viver bem a vida cristã e pode viver pela igreja e o evangelho. 부부가 있는데요, 대화를 하지 않아요. Por exemplo, tem um casal, mas esse casal não se conversa. 자, 정상적인 부부 생활입니까? 아니면 문제가 있습니까? Então, será que essa vivência casal é normal ou tem problema? 문제가 있죠. Tem um problema, né? 부모와 자식이 대화가 없어요. Entre os pais e os filhos não tem conversa, por exemplo. 자, 문제가 있습니까? 없습니까? Será que tem um problema ou não? 문제가 있어요. Tem um problema. 정상적인 부모-자녀 관계가 아니에요. Isso não é relação normal entre os pais e os filhos. 대화는 가장 친밀한 것입니다. Conversa é algo mais familiar. 기도는 하나님과의 친밀한 관계예요. Então, oração é a relação familiar com Deus. 우리가 두 손을 모으고 무릎을 꿇을 때 하나님께서 무엇을 이야기하나 하려고 들으십니다. A gente reúne as duas mãos e se ajoelha. Naquele momento, o Senhor Deus dá o ouvido. 무릎을 꿇고 두 손을 모을 때 하나님 아버지 하면 하나님 들으신다니까요. Quando a gente segura as mãos e se ajoelhar, e quando a gente pedir o Senhor Deus, Pai, então o Senhor Deus ouve. 그러면 그 다음부터 기도하면 됩니다. Então, depois, pode orar assim. 어떻게 기도할까요? Como é que pode orar? 하나님, 가장 먼저는 나를 구원해 주신 것에 대해서 감사해야 될 거예요. Primeiramente, tem que agradecer sobre a sua salvação. 죄인이고 영원한 지옥에 갈 수밖에 없는데 그런 나를 위해서 예수님은 내 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 돌아가 주셨잖아요. O Senhor Deus, então, eu sou pecador, mas por causa de mim, o Senhor Jesus morreu na cruz e tomou a cruz e tirou o meu pecado. 예수님을 통해서 내 죄를 영원히 용서해 주셨잖아요. E, através de Jesus, perdoou todo o meu pecado para sempre, 값없이 de graça. 은혜로 Pela graça, 용서해 주셨잖아요. me perdoou, né? 내 죄를 영원히 용서해 주신 것에 대해서 우리는 가장 먼저 감사의 기도를 드려야 할 겁니다. Sobre o perdão dos meus pecados, a gente precisa agradecer primeiro. 어떤 사람이 하나님을 영화롭게 할 수 있습니까? Então, quem pode glorificar o Senhor Deus? 성경에는 감사로 제사를 드리는 자가 하나님을 영화롭게 한다고 말씀하고 Na 있습니다. Bíblia está escrito: aquele que dá o sacrifício pela graça pode glorificar ao Senhor Deus. 그리스도인의 신앙생활은 감사하는 생활이에요. A vida cristã do cristão é a vida da ação de graças. 어떤 상황과 환경 속에서도 우리는 기뻐할 수 있고 또 감사할 수 있는 이유가 있습니다. A gente tem motivo de ser grato em qualquer momento, em qualquer situação. 여러분 날마다 기도하고 계시죠? Então vocês estão orando cada dia, né? 기도하면 제일 먼저 하는 말이 무엇입니까? Quando vocês oram, o que vocês falam primeiro? 감사합니다잖아요. É obrigado, né? 그래서 기도의 사람은 감사의 사람입니다. Por isso, o homem da oração é o homem de gratidão. 우리는 기도할 때 감사의 삶을 살 수 있어요. Por isso, quando a gente orar, a gente pode viver a vida grata.
감사의 기도를 통해서 하나님께 영광을 돌립니다. Através da oração grata, a gente pode glorificar ao Senhor Deus. 감사의 사람이 되면 그 감사가 주변 사람에게 전해질 거예요. Se tornar-se o homem da gratidão, então essa gratidão pode ser passada para as outras pessoas. 그래서 우리는 하나님께 감사의 기도를 드려야 됩니다. A gente tem que orar pela gratidão ao Senhor Deus. 기도할 때 가장 중요한 것은 정직하고 진실하게 간절한 마음으로 기도하는 것입니다. Quando orar, o que é mais importante? Orar de forma honesta e em verdade. 골로새서 4장을 찾겠습니다. Orar juntos. Colossenses, capítulo 4. 골로새서 4장 2절을 읽어주시면 감사합니다. 4, versículo 2. 골로새서 4장 2절입니다. Colossenses, capítulo 4, versículo 2, que diz: Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. 기도를 항상 힘쓰고 Perseverai em oração, 기도에 감사함으로 깨어있으라고 했죠. ação de graças, né? 자, 기도를 언제 하는 것입니까? Quando precisa orar? 기도는 항상 하는 것입니다. Tem que orar sempre. 숨도 항상 쉬죠? A gente respira sempre, né? 똑같은 거예요. Igualmente. 숨 쉬는 것처럼 그리스도인은 기도할 수 있도록 노력해야 됩니다. Como se o homem respira, o cristão tem que orar sempre. 기도는 항상 하는 거예요. Tem que orar sempre. 그리고 기도에 힘쓰라고 그랬죠? Também aqui está escrito, perseverar em oração, né? 기도가 될 때도 있지만 기도가 안 될 때도 있습니다. Às vezes podemos orar, mas às vezes é difícil orar. 피곤해서 자고 싶을 때도 있잖아요. Por causa do cansaço, a gente quer dormir só, sem orar. 힘들면 피곤하면 기도 쉽니까? Mas se sentir difícil e se sentir cansado, a gente para de orar? 아니에요. Não. 힘들고 피곤해도 무릎을 꿇고 기도해야 합니다. Mesmo tendo cansaço e dificuldade, a gente tem que se ajoelhar para orar. 여러분 바쁩니까? Vocês estão ocupados? 바쁘면 어떻게 합니까? Quando vocês estão ocupados, 바쁘면 o que 기도 que 쉽니까? faz? 바쁘면 기도 쉽니까? Quando vocês estão ocupados, vocês param de orar? 아니에요. 바쁠수록 더욱 기도해야 합니다. Quanto mais você está ocupado, então tem que mais orar. 유명한 전도자였던 D.L. 무디는 너무 바빴어요. É um pregador muito famoso chamado Dwight Moody. Ele estava muito ocupado. 그래서요, 너무 바빠서 더 기도한다고 했어요. Por isso ele disse, como ele estava muito ocupado, ele orava mais. 여러분, 기도는 너무나도 중요한 것입니다. A oração é tão importante. 기도는 항상 해야 되고, 기도를 항상 힘써야 합니다. Tem que orar sempre e tem que perseverar em oração. 그리고 기도할 때는 끈질기게 기도해야 돼요. Também quando orar, então tem que orar persistentemente. 들어주실 때까지 기도하는 것입니다. Tem que orar até o Senhor Deus ouvir. 누가복음 18장에 보면 불의한 재판관과 한 과부의 이야기가 나옵니다. Em Lucas capítulo 18 aparece uma viúva pobre e juiz injusto. 이 과부가 원한이 있었어요. Essa viúva pobre tinha uma justiça. 그래서 재판관을 찾아가서요, 원한을 풀어달라고 합니다. Por isso ela foi para o juiz e pediu a fazer justiça. 근데 이 재판관은 불의한 재판관이에요. Mas esse juiz era juiz injusto. 그래서 안 들어줍니다. Por isso esse juiz não ouviu a palavra dela. 근데 이 과부가요, 포기를 하지 않아요. Mas essa viúva não desistiu. 계속 찾아가서 원한을 풀어달라고 합니다. Sempre ia para pedir fazer justiça. 그래서 이 불의한 재판관이요, 이렇게 말합니다. Por isso esse juiz injusto disse assim: 내가 하나님을 두려워하지 않고 사람을 무시하지만 Eu não temo ao Senhor Deus, mas eu ignoro os homens. 이 과부의 원한을 들어주지 않았다가는 계속 나를 찾아와서 나를 번거롭게 하겠구나. Se eu não fizer a justiça para essa viúva, então ela vai me impedir continuamente. 그러면 내가 원한을 풀어주리라. Então eu farei a justiça dela. 자, 보십시오. Vamos olhar? 이 가난한 이 과부가요, 이 포기를 하지 않으니까 불의한 재판관도 이 과부의 원한을 풀어주잖아요. Como essa viúva não desistiu, então até o juízo injusto também ouviu a palavra dela. 허물며 밤낮 부르짖는 자들의 기도를 하나님께서 들어주시지 않겠느냐? Então,
Então, o Senhor Deus não vai ouvir a oração da pessoa que ora de dia e de noite? 속히 풀어주시리로다. Vai fazer justiça logo. 자, 기도할 때 무엇이 중요합니까? Quando orar, o que é importante? 항상 기도할 뿐만 아니라 포기하면 안 된다는 거예요. Não somente orar sempre, mas também não pode desistir. 포기하지 않고 하나님께서 들어주실 때까지 기도하는 것입니다. Tem que orar sem desistir até o Senhor Deus responder. 하나님의 축복을 사모하는 사람에게 하나님은 축복을 주십니다. Para quem deseja a bênção de Deus, o Senhor Deus permite a bênção. 창세기 보면 야곱이 나오죠. Em Gênesis aparece a pessoa chamada Jacó. 야곱은 하나님의 축복을 사모했잖아요. Jacó ele queria ter a bênção de Deus, né? 그래서 하나님께서 야곱이라는 이름을 이스라엘로 바꿔주셨죠. Por isso o Senhor Deus trocou o nome de Jacó por Israel, né? 야곱은 어떻게 해서 하나님의 축복을 받을 수 있었습니까? Como Jacó conseguiu receber a bênção de Deus? 하나님의 사람하고 씨름할 때 결코 포기하지 않았던 거예요. Quando ele lutou contra o homem de Deus, ele nunca desistiu. 내게 축복하지 않냐면 당신을 절대 가게 하지 않겠나이다. Se não me abençoar, então eu não vou deixar você ir embora. 완전히 매달렸던 거예요. Então ele realmente segurou até o fim, 들어줄 때까지, até ouvir a palavra, 축복할 때까지 até me abençoar. 포기하지 않았던 거예요. Ele não desistiu. 그래서 하나님의 축복을 받습니다. Por isso, desta forma, ele recebeu a bênção de Deus. 여러분 하나님의 축복을 경험하고 싶습니까? Então, vocês também querem experimentar a bênção de Deus? 하나님 나를 축복하셔도 좋고 축복 안 해주셔도 뭐 상관없습니다. Então, Senhor Deus, você pode me abençoar, mas tudo bem, tanto faz, pode não abençoar. 그런 사람은 하나님의 축복을 경험하기 어려울 거예요. Esse tipo de pessoa é difícil experimentar a bênção de Deus. 야곱처럼 하나님 나를 축복하지 않으면 절대 가게 하지 않겠나이다. Como Jacó, então tem que fazer assim, o Senhor Deus, se não me abençoar, então eu não vou deixar você ir embora. 간절하고 끈질기게 기도하는 사람의 기도를 하나님은 들어주십니다. O Senhor Deus ouve a oração da pessoa que ora persistentemente e intensamente. 잠언 28장입니다. Provérbios, capítulo 28. 잠언 28장 9절입니다. Provérbios, capítulo 28, versículo 9. 읽어주시면 감사합니다. 8장 9절. Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz: O que desvia os teus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. 사람이 귀를 돌이키고 율법을 듣지 아니하면 그의 기도도 가증하다 말씀하십니다. 율법은 말씀이에요. A palavra. 우리가 기도할 때 어떻게 기도해야 될까요? 말씀에 기반해서 기도해야 됩니다. A gente tem que orar com base na palavra. 그냥 기도하는 게 아니에요. Não é que orar, 말씀을 들어야 됩니다. temos que ouvir a palavra, 읽어야 돼요. temos que ler a palavra, 묵상해야 temos 합니다. que meditar na palavra, 깨달아야 합니다. temos que entender a palavra. 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 깨닫고 그 말씀대로 기도하는 거예요. Depois de entender a palavra de Deus, depois de entender a vontade de Deus e ora com base na palavra. 그것이 올바른 기도입니다. Isso é a oração correta. 하나님의 말씀대로 기도하는 것을 하나님은 들어주세요. O que orou conforme a palavra de Deus, o Senhor Deus ouve essa oração. 왜요? Por quê? 그것이 하나님께 영광이 되기 때문에. Porque isso já dá a glória ao Senhor Deus. 기도응답을 많이 받고 싶으시면 하나님의 말씀대로 기도해야 됩니다. Se vocês quiserem receber bastante resposta da oração, então tem que orar conforme a palavra de Deus. 그냥 기도하는 게 아니에요. Não é que oração. 말씀도 듣지 않고 하는 사람의 기도를 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? Então, como o Senhor Deus fala para a oração da pessoa que não ouve nem a palavra, 가증하다고 말씀하세요. será abominável. 하나님이 어떤 사람의 기도를 들어주실까요? Então, o Senhor Deus ouve a palavra de qual pessoa? 하나님을 기쁘시게 하는 사람.
A pessoa que agrada ao Senhor Deus. 순종하는 사람, A pessoa que obedece. 말씀대로 살기를 원하는 사람, A pessoa que quer viver conforme a palavra. 말씀대로 사는 사람, E a pessoa que vive realmente conforme a 그 palavra. 사람의 기도를 들어주십니다. O Senhor Deus ouve a oração desse tipo de pessoa. 순종하는 삶을 살면서 기도할 때 하나님은 그 기도를 들어주신다는 거예요. Vivendo uma vida da obediência, se orar, então o Senhor Deus ouve a oração dele. 왜 구원받은 사람이 기도의 응답을 받지 못합니까? Porque o salvo não recebe a resposta da oração. 야고보서 4장을 찾겠습니다. Vai, Tiago, capítulo 4. 야고보서 4장 2절입니다. 야고보서 4장 2절 읽어주시면 감사합니다. Que diz: 야고보서 4장 2절. E nada temes, matais, invejosos, e nada podeis alcançar, combateis, e quer nada temes, porque não teis. 너희가 얻지 못함은 구하지 아니하며 Podeis alcançar, nada e nada temes, porque não pedes. 기도 응답을 받지 못하는 이유 중에 하나는 구하지 않았기 때문이에요. E o motivo pelo qual não recebeu a resposta da oração é porque não pediu. 기도를 안 한다는 거예요. Isso quer dizer que não ora. 기도를 안 하니 하나님께 구하지 않고 하나님께 구하지 않으니 받지 못하는 것은 당연하잖아요. Como não orou, então, com certeza não pode receber a resposta do Senhor Deus. 그래서 우리가 하나님께 기도해야 합니다. Por isso, temos que orar ao Senhor Deus. 받지 못하는 이유 중에 하나는 구하지 않았기 때문에 그래요. O motivo pelo qual não ganha a resposta do Senhor Deus é porque não pediu. 그리고 기도할 때는 시간과 장소를 정해 놓아야 합니다. Também, quando orar, tem que marcar o horário e o lugar. 예수님은 한적한 곳에서 기도하셨어요. O Senhor Jesus, ele orava no deserto. 혼자 있을 수 있는 시간과 장소를 마련하셨다는 거예요. Isso quer dizer que ele preparou lugar e horário que ele poderia estar sozinho. 우리도 마찬가지입니다. Nós também, igualmente. 바쁘잖아요. Nós estamos ocupados, 가족들과 não é? 함께 생활하잖아요. Nós vivemos com a família. 그럼 기도할 시간 없습니까? Então, não tem horário, não tem hora para orar? 아니에요. Não. 기도할 수 있는 시간과 장소, 혼자서 기도할 수 있는 장소와 시간을 마련해야 합니다. Tem que preparar o lugar e hora para orar sozinho. 혼자서 하나님 앞에 은밀하게 조용히 하는 기도를 하나님 들어주세요. O Senhor Deus ouve a oração que vocês fazem sozinho e secretamente diante do 혼자서 Senhor Deus. 기도할 때 기도가 더 잘 됩니다. E quando orar sozinho, pode fazer a oração melhor. 기도는 능력이 있어요. Na oração tem um poder. 하나님께 기도할 때 하나님은 능력을 주세요. Quando orar ao Senhor Deus, o Senhor Deus permite o poder. 변화된 삶을 살고 싶으십니까? Vocês querem viver a vida transformada? 기도해야 됩니다. Então tem que orar. 능력 있는 삶을 살고 싶으십니까? Vocês têm que viver a vida poderosa? 기도해야 합니다. Então tem que orar. 하나님의 말씀을 깨닫고 싶으십니까? Querem entender a palavra de Deus? 기도해야 합니다. Então tem que orar. 하나님께 쓰임 받고 Vocês 싶으십니까? querem ser utilizados pelo Senhor Deus? 기도해야 합니다. Também tem que orar. 마귀가 가장 무서워하는 것이 구원받은 사람이 기도하는 겁니다. E o diabo teme mais é a oração do salvo. 말씀 많이 읽고 말씀 많이 알고 말씀 많이 듣는 거 두려워하지 않아요. O diabo não tem medo de que o salvo lê muita palavra e conhece muita palavra. 그런데 그 말씀대로 gido하는 것을 마귀는 가장 무서워합니다. Mas o diabo teme muito o que o salvo ora conforme essa palavra. 말씀은 2시간 들을 수 있죠? Pode ouvir a palavra por 2 horas, né? 그런데 기도를 2시간 한다는 것은 굉장히 어려워요. Mas é realmente bem difícil orar por 2 horas. 능력은 어디를 통해서 오는지 아십니까? Vocês conhecem de onde o poder vem? 능력은 기도를 통해서 옵니다. O poder vem da oração.
여러분, 정말 힘들고 어려울 때 하나님의 힘과 위로와 능력이 필요할 때 어떻게 해야 될까요? Enquanto vocês realmente estão muito difíceis e cansados, então o que precisam fazer? 어려운 문제를 만났어요. Por exemplo, vocês encontraram com uma dificuldade. 어떻게 해야 될까요? Então, como devemos fazer? 내 생각대로, 내 방법대로 내가 그 문제를 해결합니까? Do meu pensamento, da minha maneira, eu resolvo esse problema. 그것은 구원받지 못하는 사람들이 하는 거예요. Isso é algo que os não salvos fazem. 구원받은 사람은 모든 일을 하나님께 맡기고 기도로서 문제를 해결하는 것입니다. Os salvos confiam todas as coisas em Deus e tem que orar para resolver o problema. 마귀는 기도하는 것을 가장 무서워해요. Então o diabo teme mais a oração. 왜냐하면 기도할 때 변화된 삶을 살거든요. Porque quando o homem orar, o homem pode viver a vida transformada. 기도를 통해서 하나님의 능력과 역사가 나타나거든요. E através da oração se manifesta o poder de Deus e a operação de Deus. 코로나 때문에 우리가 교회에 모이지 못하고 있잖아요. Por causa do coronavírus, a gente não pode se reunir na igreja, né? 그렇다고 해서 말씀과 기도를 쉬어서는 안 될 겁니다. Mesmo assim, a gente não pode parar de orar e ler a palavra. 오히려 더 기도하고 오히려 더 말씀을 들어야 돼요. Pelo contrário, temos que orar mais e temos que ouvir mais a palavra. 더 말씀을 읽어야 됩니다. Temos que ler mais a palavra. 더 말씀을 묵상해야 돼요. Temos que meditar mais na palavra. 할 수만 있다면 말씀 외워야 됩니다. Se for possível, tem que decorar a palavra. 깨끗한 삶을 살기 위해서는 말씀이 내 마음에 있어야 돼요. Para viver de forma pura, então a palavra tem que ser guardada no meu coração. 저희 수잔호 교회 채널을 만들었습니다. Então fizemos canal da igreja de Suzano 브라질리아 교회 유튜브 채널이 있잖아요. e também a igreja de Brasília também tem canal de YouTube, não é? 말씀 계속 올라오죠? E a palavra é posta, não é? 들으셔야 됩니다. E tem que ouvir a palavra, 듣고 또 들어야 돼요. tem que ouvir a palavra e ouvindo e tem que ouvir. 그리고 말씀을 들었으면 기도하셔야 돼요. E depois de ouvir a palavra, tem que orar. 기도할 때 그 말씀이 내 삶을 변화시키는 능력이 됩니다. Quando orar, essa palavra pode ser poder que transforma a minha vida. 에베소서 6장을 찾겠습니다. Efésios capítulo 6. 에베소서 6장 18절입니다. Capítulo 6, versículo 18. 읽어주시면 감사합니다. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando com toda oração e súplica e vigiando nisto com toda perseveração e súplica por todos os santos. 기도를 언제 해야 됩니까? 무시로 기도해라 했잖아요. Todo o tempo. 항상 기도하라는 거예요. 느헤미야서에 보면은 느헤미야는 평소에 기도를 많이 했다는 것을 알 수 있습니다. No livro de Neemias, então a gente pode entender que Neemias ele sempre orava. 느헤미야가요 위급한 상황이 생겼거든요. Encontrou com uma dificuldade muito emergencial. 위급한 상황에서요 느헤미야 2장 4절에 보면 느헤미야는 하나님께 묵도했다고 나옵니다. Na situação emergencial, Neemias ele orou ao Senhor Deus. 순간적으로 기도했다는 거예요. No momento. 갑자기 어려움이 닥쳤을 때 기도가 바로 나왔다는 것입니다. Quando chegou de repente a dificuldade, ele orou. 무엇을 말합니까? O que significa isso? 평소에 기도를 그렇게 했다는 거예요. Então, isso já quer dizer que ele realmente orava já nos dias úteis. 운동선수가 게임에 나가서 승리하려면 훈련을 잘해야 되죠. Para os jogadores vencerem no jogo, então tem que ser treinado, né? 훈련을 충분히 해두면은 게임에서 갑자기 상황이 발생했을 때 바로 대처가 가능합니다. Se o jogador fizer muito treino, então pode tratar de uma coisa muito emergencial. 구원받은 사람의 신앙생활은 운동 경기예요. A vida cristã dos cristãos, dos salvos, é jogo. 1등을 하기 위한 운동 경기입니다. É jogo para ganhar o prêmio.
누가 그러면 신앙생활 잘할 수 있을까요? Então, quem que pode viver bem a vida cristã? 기도의 사람이 신앙생활 잘할 수 있습니다. A pessoa da oração pode viver bem a vida 평소에 cristã. 기도가 훈련이 되어 있어야 된단 말이에요. Então, já tem que ser treinado sobre a oração. 평소에 기도가 훈련이 되어 있는 사람은 어려움이 닥치면 바로 A 기도합니다. pessoa que ora muito bem, como treino regularmente, então pode orar quando chegar a dificuldade. 그런데 기도가 훈련되어 있지 않으면 어려움이 닥치면 자기가 해결해요. Mas sem o treino da oração, e quando chegar a dificuldade, então essa pessoa quer resolver sozinho o problema. 자기가 해결해 보려고 하다가 정말 안 되면 그때 기도가 생각납니다. Tentando resolver o problema sozinho e depois ele começa a pensar na oração. 훈련이 안 돼 있는 거예요. Isso quer dizer que não foi treinado. 여러분 아침에 일어나면 가장 먼저 무엇을 해야 됩니까? Depois de levantar de manhã, o que que precisa fazer primeiro? 무릎을 꿇어야 됩니다. Tem que se ajoelhar, né? 기도로 하루를 시작해야 됩니다. Tem que começar o dia pela oração. 기도하지 않는 하루는 실패한 하루입니다. O dia sem oração é o dia que falhou. 기도하지 않는 삶은 실패하는 신앙생활이에요. A vida sem oração é a vida cristã e falhou. 기도할 때 하나님께서는 우리의 마음과 생각을 지켜주십니다. Quando orar, o Senhor Deus protege o nosso coração e o nosso pensamento. 기도할 때 그 어떤 어려움도 극복할 수가 있어요. Quando orar, pode vencer qualquer dificuldade. 잠언 3장을 찾겠습니다. Vamos procurar Provérbios capítulo 3. 잠언 3장입니다. Provérbios capítulo 3. 잠언 3장 5절, 6절 읽어주시면 감사합니다. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 범사의 그를 인정하라고 했죠. Né? Confia no Senhor de todo o teu coração. 범사는 무엇입니까? E o que todo, 모든 일을 말하는 거예요. 모든 일에 하나님을 개입시키라는 말이에요. tem que interferir o Senhor Deus em todas as coisas. 그래야면 내 길을 지도하시리라. Então, endireitará as tuas veredas. 우리는 크고 작은 일 앞에서 하나님께 다 기도해야 됩니다. Nós temos que orar ao Senhor Deus sobre todas as coisas pequenas e grandes. 큰 일만 앞두고 기도하는 게 아니에요. A gente não ora só quando é algum negócio muito grande. 지극히 작은 일부터 하나님께 맡기는 거예요. Já o negócio muito pequeno, a gente tem que confiar em Deus. 지극히 작은 일부터 하나님께 기도로 맡겨야 됩니다. A gente tem que confiar até o negócio muito pequeno em Senhor Deus, pela oração. 지극히 작은 일부터 하나님께 맡길 수 있는 사람은 나중에 자기의 삶을 하나님께 맡길 수 있어요. A pessoa que pode confiar o negócio muito pequeno nas mãos do Senhor Deus, então essa pessoa pode confiar algo, a sua vida para o Senhor Deus. 지극히 작은 것에 충성된 자가 큰 것에도 충성되다고 말씀하셨습니다. Aquele que é leal ao negócio muito pequeno pode ser leal até a coisa muito grande. 우리는 얼마나 나의 삶을 하나님께 맡기고 있을까요? Então, quanto a gente está confiando na nossa vida na mão do Senhor Deus. 모든 일에 기도해야 됩니다. Temos que orar em todas as coisas. 신앙생활 하다 보면 죄 가운데 빠질 때도 있습니다. Às vezes a gente cai no pecado na nossa vida cristã. 죄 가운데 빠지면 어떻게 해야 됩니까? Se cai no pecado, então o que precisa fazer? 아이고 죄에 빠져버린 거 아이고 그냥 죄 더 지워버려요? Nossa, eu já tinha caído no pecado, então eu vou pecar mais. É? Certo? 아니요. Não. 죄에 빠지면은 바로 기도해야 됩니다. Na hora que cair no pecado, então tem que orar logo. 생활 속에 있는 죄에서 나를 구원해 달라고 기도해야 돼요. Pedindo a salvação do pecado, da vivência
tem que orar. 죄를 범했을 때 기도합니다. Quando cometeu o pecado, também ora. 기쁘고 감사할 때 어떻게 합니까? E quando se alegra, quando fica feliz, o que faz? 기쁘고 감사하면 그냥 지나가는 거예요? Quando fica feliz, então só passa? 아니에요. Não. 기쁘고 감사할 때 기도해야 돼요. Quando fica feliz e quando fica grato, também tem que orar. 그 기쁨과 감사를 주신 분이 누굽니까? Quem que deu essa alegria e gratidão? 하나님이시잖아요. Senhor Deus. 즐기지만 말고 하나님께 영광을 돌리도록 기도해야 됩니다. Não somente desfruta, mas também tem que glorificar ao Senhor Deus. Assim tem que orar. 고난이 있어요. Tem aflição, 어려움이 있습니다. tem dificuldade, 기도해야 됩니다. tem que orar. 지혜가 필요해요. E também é necessário ter sabedoria. 지혜가 없어요. Mas não temos sabedoria. 기도해야 합니다. Então temos que orar. 복음 전하기를 원하십니까? Vocês querem pregar o Evangelho? 간절히 기도해야 돼요. Tem que orar intensamente. 복음을 전하기 위해서는 성령 충만해야 됩니다. Para pregar o Evangelho, então tem que estar cheio do Espírito. 사도행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 온 유대와 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 거라고 말씀하셨습니다. Atos capítulo 1, versículo 8 está dizendo: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 여기서 성령은 성령 충만을 말하는 거예요. Aqui, o Espírito Santo significa o cheio do Espírito. 성령을 받을 뿐만 아니라 성령이 충만할 때 우리는 예수님의 사랑을 담대히 전할 수 있습니다. Não somente receber o Espírito Santo, mas quando está cheio do Espírito, 그래서 복음을 전하기 위해서 우리는 기도해야 합니다. para pregar o Evangelho, temos que orar. 하나님께서 어떤 기도를 응답하실까요? Qual oração o Senhor Deus ouve? 하나님께서는 정직한 기도에 응답하십니다. O Senhor Deus responde a oração honesta. 간절히 기도하는 기도를 들어주십니다. O Senhor Deus ouve a oração sedenta. 어떤 사람의 기도를 듣지 않으실까요? Então, o Senhor Deus não ouve qual oração? 불순종하는 사람의 기도를 듣지 않습니다. O Senhor Deus não ouve a oração da pessoa que desobedece. 의심하면서 하는 기도는 하나님 듣지 않으세요. O Senhor Deus não ouve a oração com dúvida. 정욕으로 쓰려고 잘못 구하는 것을 하나님 듣지 않으십니다. Também o Senhor Deus não ouve a oração que pediu errado, com cobiça. 자, 정리하겠습니다. Então, vamos organizar. 기도와 관련해서 우리는 믿음이 필요합니다. Em relação à oração, temos que ter a fé. 로마서 8장을 찾겠습니다. Vamos para Romanos, capítulo 8. 로마서 8장 32절 읽어주시면 감사합니다. Romanos, capítulo 8, versículo 32. E diz: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós. Não dará também com ele todas as coisas? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위해서 내어주셨죠. 하나님의 하나밖에 없는 아들을 내 죄를 대신해서 십자가에 내어주셨잖아요. Deus deu o seu filho unigênito para tirar todo o meu pecado. 그것은 나에게 모든 것을 주신 겁니다. Isso é igual que ele me deu tudo. 하나밖에 없는 아들을 십자가에 내어주신 분이 왜 모든 것을 주지 않겠느냐? Aquele que deu o seu filho unigênito para mim na cruz. Então, por que ele não vai dar outra coisa? 이 세상에서 가장 나를 사랑하는 분이 누굽니까? Quem me ama mais no mundo? 하나님이시잖아요. O Senhor Deus, né? 하나님은 나에게 가장 좋은 것을 주시는 분입니다. O Senhor Deus é quem me dá o melhor. 한 가지 우리가 생각해야 할 것은 하나님은 내가 달라고 하는 것을 주신 분이 아니라 나에게 꼭 필요한 것을 주신다는 사실이에요. Precisamos pensar em uma coisa. O Senhor Deus não é quem me dá conforme o que eu peço, mas sim, o Senhor Deus é quem me dá a necessidade. 왜요? Por quê? 나를 가장 잘 아시니까요. Porque Ele
me conhece melhor. 왜요? Por quê? 나를 가장 사랑하시니까요. Porque ele me ama mais. 어린아이에게 자동차 키를 줄 수는 없습니다. Por exemplo, não dá para dar a chave do carro para as crianças. 어린아이에게 칼을 줄 수는 E 없잖아요. também não dá para dar a faca para as crianças. 그러나 때가 되면 자동차 운전을 합니다. Mas quando chegar a hora, então essa criança também pode dirigir o carro. 때가 되면 칼을 da룰 줄 알아요. E depois de crescer, ele pode utilizar a faca. 칼로 물건을 만들 수 있습니다. Pode pode produzir o produto pela faca. 또 모르죠. 나중에 의사가 될지. E quem sabe, essa criança pode ser médico também. 하나님께서는 우리가 달라고 하는 것을 주시는 분이 아니라 내 믿음의 분량에 맞게 주십니다. Ou seja, Deus não é quem dá qualquer coisa conforme o que a gente pede, mas sim, Ele dá conforme a minha quantidade da fé. 나에게 꼭 필요한 것을 주세요. Ele nos dá, Ele me dá a necessidade. 우리는 기도합니다. Nós oramos, 그러나 그 기도를 응답하시냐, 응답하시지 않느냐는 하나님의 것입니다. mas dá resposta sobre essa oração ou não. Isso é algo de Deus. 기도 응답 하시는 것, 안 하시는 것, 그리고 어떻게 기도 응답 하시는지, 또 언제 기도 응답 하실지는 하나님의 것입니다. Dá resposta ou não, quando e como dá essa resposta. Tudo isso é algo de Deus. 때로는 응답하시지 않는 것이 하나님의 응답인 경우도 있어요. Às vezes, não dar resposta pode ser uma resposta de Deus. 그러나 가장 확실한 것은 하나님은 나를 사랑하시기 때문에 나에게 가장 좋은 것을 가장 적절한 때 주신다는 거예요. Mas o que é mais certo é que o Senhor Deus me dá necessidade no tempo determinado, porque Ele me ama mais. 그 사실을 믿는 믿음 가운데 기도해야 합니다. No meio da fé, de acreditar nesse fato, tem que orar. 기도할 때 우리는 감사의 사람이 됩니다. Quando orar, a gente pode se tornar um homem da gratidão. 기도를 통해서 하나님의 은혜와 기쁨과 평강을 누릴 수 있습니다. Através da oração, podemos desfrutar a paz, a alegria e graça de Deus. 기도를 통해서 변화된 삶을 삽니다. E através da oração, podemos viver a vida transformada. 기도함으로 하나님의 능력과 지혜를 공급받습니다. Através da oração, podemos receber a sabedoria e o poder de Deus. 기도를 통해서 하나님의 역사를 이루는 쓰임받는 삶을 살 수 있습니다. E através da oração, podemos ser utilizados para realizar a operação de Deus. 이를 통해서 하나님의 나라에 들어가서 하나님의 영광과 상급을 받기에 합당한 사람이 되어가는 거예요. Desta forma, pode se tornar um homem digno de receber a glória e galardão do Senhor Deus lá no céu. 오늘 기도에 대해서 배웠습니다. Hoje aprendemos sobre oração. 이 말씀이 흘러 떠내려가는 강물처럼 떠내려가면 안 되겠죠. Então, essa palavra não deve fluir só como o rio flui. 말씀을 배우는 이유는 실천하기 위해서입니다. O motivo pelo qual a gente aprende a palavra é para obedecer. 기도에 대해서 말씀을 배우셨다면 오늘 지금 바로 기도하십시오. E vocês já aprenderam sobre a palavra oração, então tem que orar agora. 당장 실천하십시오. Tem que cumprir agora mesmo. 하나님 기뻐하십시오. Deus se agrada. 하나님은 즉각적으로 순종하는 것을 기뻐하세요. O Senhor Deus se agrada sobre a obediência logo. 말씀을 배우셨으면 바로 실천하셔야 돼요. Como vocês aprenderam a palavra, então tem que cumprir logo. 함께 기도하겠습니다. Vamos orar juntos. 하나님 감사합니다. Senhor Deus, obrigado. 우리를 구원해 주신 것을 감사합니다. Obrigado por nos ser salvo. 예수님의 그 사랑과 은혜가 늘 우리 마음에 있을 수 있게 도와주시옵소서. Por Senhor Deus, por favor, ajude para que a graça e o amor do Senhor Jesus estejam sempre junto conosco. 오늘 기도에 대해서 배웠습니다. Hoje aprendemos sobre oração. 저희들 더욱 기도에 힘쓸 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus nos ajude para que possamos perseverar mais na oração.
기도를 통해서 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus nos ajude para que possamos glorificar ao Senhor através da oração. 교회를 통해서 말씀을 듣고 계신 분들이 E 있습니다. também existem algumas pessoas que estão ouvindo a palavra através da igreja. 하나님께서 함께 해주셔서 구원의 역사가 수자는 교회를 통해서 계속해서 나타날 수 있도록 Que 도와주시옵소서. o Senhor Deus, por favor, esteja conosco e possa manifestar a operação da salvação através da igreja de Suzano. 어려운 시기에 우리 교회 식구들 건강 지켜주시기를 기도합니다. Um tempo muito difícil, então oramos para que o Senhor Deus protege a saúde dos irmãos. 어려운 시기지만 주님을 사모하는 마음은 불탈 수 있도록 도와주시옵소서. Estamos num tempo difícil, mas por favor ajude para que possamos ter o coração mais sedento para amar o Senhor Deus. 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 열정을 주시기를 기도합니다. Também oramos para que o Senhor Deus permita o zelo para agradar ao Senhor. 모든 것을 자비하시고 전능하신 하나님의 손길에 간절히 부탁드리며 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. Entregamos todas as coisas de coração nas mãos de Deus onipotente e misericordioso e agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus que nos ama. 아멘.